Olá, meu irmão, minha irmã, um dia de paz para você. Hoje o Senhor nos concede a graça e a alegria de celebrar Santo André, apóstolo de Jesus. Coisa maravilhosa celebrar um apóstolo, porque a gente lembra que a igreja tem nome e sobrenome, não é? Ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Temos a base, os pilares de nossa fé são os apóstolos. Então, celebrar um apóstolo é sempre renovar aquele compromisso do batismo, é sempre a oportunidade para renovar aquele compromisso com a fé que nós professamos cotidianamente, a fé que nós recebemos dos apóstolos, né? Quando a gente fala de Igreja Católica, a gente fala de tradição apostólica. Então, essa fé que nós recebemos dos apóstolos garante a fidelidade àquilo que Jesus ensinou. Lógico que o pecado, no decorrer dos séculos, dos milênios, vai fazendo o seu trabalho, mas fundamentalmente o essencial da fé está garantido. Nós recebemos dos apóstolos. E isso é incrível, é uma maravilha. Então eu louvo a Deus por essa celebração de hoje. Peço que você também faça o seu caminho espiritual nesse dia, pensando, refletindo sobre esse caminho que nós fazemos, esse caminho bonito da nossa fé, que é apostólica, que vem dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus e transmitiram para todos nós o essencial da nossa fé e o que até hoje nós professamos. E nesse dia tão bonito, tão importante da festa de Santo André, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos una, crie conexões entre nós. Quero agradecer muito por essa conexão que existe, por esse carinho, por essa atenção, por essa reciprocidade no amor. Quem gera isso é o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que ele gera o amor em nós. Ele é a força propulsora do amor em nós. É por isso que a gente tem tanta sintonia, tanta conexão. É por isso que você gosta tanto do que eu falo. É por isso que eu gosto tanto de falar o que eu falo. É por isso que tantas vezes essa palavra toca não apenas o seu coração, mas também o meu coração e me compromete. Isso é obra do Espírito Santo. Tenha certeza, isso não é mérito meu, não é minha capacidade, mas é o Espírito Santo que faz desse barro velho, desse vaso velho, um vaso novo. É o Espírito Santo que faz com que essa palavra que vai por linhas tão mal traçadas, encontre a graça de Deus e chegue ao seu coração. Então que o Espírito Santo realize a sua obra nesse momento entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 4, os versículos de 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a ele: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Claro que quando eu ouço ou eu proclamo esse evangelho, eu leio esse evangelho, eu lembro de duas músicas, né? Primeiro, as duas eu acho de Padre Zezinho. A primeira, aquela Um Barco Esquecido na Praia. É um barco esquecido na praia. É o barco de André e de Pedro, né? Padre Zezinho canta lindamente essa vocação de André e de Pedro. E o outro é aquela bem popular, bem conhecida, quando Jesus passar e ele fala no meu telônio ou jogando a rede. Olha aí, Pedro, Simão, André,
Tiago, João, essa turma toda era pescadora, né? Todos eles. E ser pescador era ter posses, viu? Eram empresários, equivaleriam hoje a empresários. Eles tinham muito que deixar, não apenas simbolicamente, afetivamente, como por exemplo Tiago e João deixaram o pai, não é? Mas eles tinham também bens a deixar. Eles deixaram seus bens para seguir Jesus. E aí a gente fica pensando isso, né? O que é que a gente precisa deixar? Qual é o peso desnecessário que a gente precisa deixar? E o Evangelho repete nas duas vocações imediatamente. Jesus chamou e eles imediatamente o seguiram. O que é que a gente precisa deixar e imediatamente seguir Jesus? O que é que nos prende? Quais são os valores? Quais são as vontades? Quais são as riquezas? Quais são as certezas? Tudo peso que a gente precisa deixar imediatamente para seguir Jesus. De fato, meu irmão, minha irmã, são muitas coisas. Na vida nós somos aquele carrinho de supermercado que vai passando e colocando, passando e colocando, passando e colocando. Nós somos aquele balão de ar quente que vai enchendo o cesto de sacos de areia. Na vida a gente vai colocando coisa, colocando coisa, colocando coisa, amealhando riquezas, certezas, vontades, verdades. Na vida a gente vai juntando, acumulando. No fundo, somos todos acumuladores. Mas chega uma hora que é preciso se decidir por Jesus Cristo. Chega uma hora que ele chama. Ele chama para uma missão, ele chama para uma ação, ele chama para uma atitude e é preciso dar o passo e imediatamente seguir, porque isso é caminho de felicidade. Jesus não nos chama para menos, ele sempre nos chama para mais paz, mais felicidade, mais harmonia, mais realização humana. Que passo é preciso dar? O que é preciso deixar, largar, abandonar, nos libertar para imediatamente seguir Jesus? Essa deve ser a nossa oração de hoje. Uma oração talvez um pouco doída, porque muito exigente, mas uma oração que inevitavelmente nós precisamos fazer. Que Deus nos ajude, que Santo André interceda por nós, que São Pedro, São João, São Tiago, que todos eles que imediatamente seguiram Jesus para serem felizes. Estou aqui lembrando de Francisco de Assis, e fico até emocionado, viu? Fico aqui lembrando, me veio muito forte agora no coração São Francisco de Assis, largando tudo, deixando tudo. O que é preciso deixar? Que o Senhor nos conceda a graça da liberdade, a graça da liberdade, para imediatamente seguir Jesus rumo à felicidade. Que assim seja, meu irmão. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.